Mas agora no telão, Thiago Silva com informações pra gente. Thiago na frente da DHPP. Thiago, uma morte num posto de combustíveis que é muito maior do que a gente imaginava. Tudo que há por trás está motivando investigações da DHPP que não param, Thiagão. Manuel Pinheirinho, eu falo ao vivo nesse exato momento, aqui na frente da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, o trabalho da delegada Tatiana Guzella, desde a última quinta-feira, quando 2 pessoas foram executadas em um posto de gasolina aqui na capital, o advogado Igor Caluffi e o Henrique Mendes Neto. A polícia já prendeu uma pessoa que, supostamente, segundo apontado pela investigação aqui da delegada Tatiana Guzella, seria responsável, a mandante do crime. Já está presa, prestou depoimento, um longo depoimento aqui à Divisão de Homicídios. E através desse depoimento prestado por essa pessoa, por esse empresário, Bruno, que está detido, os policiais identificaram as outras 3 pessoas que participaram deste duplo assassinato. Nós, inclusive, conseguimos informações importantes aqui, fomos até aos locais onde a polícia acabou realizando uma grande operação na manhã de hoje para esclarecer definitivamente este caso. E você acompanha a partir de agora como é que está a investigação da polícia aqui da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da capital. Acompanhe. Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa estiveram nesta segunda-feira no Bairro Alto, aqui na capital. Após ouvir o empresário Bruno Ramos Caetano, a polícia conseguiu identificar os outros envolvidos no duplo assassinato, onde foram vítimas Igor Martinho Caluffi e Henrique Mendes Neto, assassinados a tiros num posto de gasolina na última quinta-feira. Segundo a polícia, além do empresário Bruno, que está preso, outras 3 pessoas participaram do assassinato. No próprio depoimento do empresário preso, Bruno afirma que houve uma discussão entre o advogado Igor e uma pessoa de nome Júnior. Júnior está identificado como Wilson Bueno de Souza Júnior. Ele trabalhou com o empresário Bruno, era segurança de um posto de gasolina, homem hoje procurado pela justiça. Os 2 se alteraram, começaram a discutir, xingar, berrar. Eu levantei e falei, calma, calma, calma. O Wilson também levantou e falou, calma, calma. A gente saiu da conveniência e eles começaram a trocar tiro. Pelas imagens, é possível observar que o atirador é André Bueno de Souza, irmão de Júnior, várias vezes citado pelo empresário no depoimento prestado à polícia no dia que foi preso. Com a identificação de todos os envolvidos e com as prisões já solicitadas na justiça, a polícia espera localizar os envolvidos e prendê-los o quanto antes. Thiago Silva acompanhou essa operação da polícia. Essas buscas, Thiagão, tiveram algum êxito? Conseguiram achar alguma coisa que complemente essa investigação? Os policiais estiveram no Bairro Alto, aqui em Curitiba, em 2 endereços, Emanuel, em 2 residências no Bairro Alto, uma distância de 500 metros, uma residência da outra. Ali moram o Rogério de Oliveira Guaia. Numa dessas residências, o Rogério não foi encontrado. Numa outra residência também, os policiais estiveram ali no Bairro Alto, em Curitiba, à procura do André Bueno de Souza, que é o homem que aparece nas imagens atirando, e o Wilson Bueno de Souza Júnior, que seriam irmãos. Na residência deles também ninguém foi encontrado, mas os policiais aqui, a polícia, Emanuel, recebeu outras denúncias e por conta disso os policiais agora permanecem em campo, saíram hoje por volta das 6 horas da manhã, permanecem na rua na tentativa de localizar essas 3 pessoas que tiveram os mandados de prisão expedidos pela justiça e que são considerados nesse exato momento pessoas foragidas da justiça. Emanuel, por enquanto não foram encontrados ainda. Muito obrigado, Thiago, que segue acompanhando o trabalho da polícia nessas investigações. Thiagão que passou a manhã nessa operação, outras podem vir até e ele vem com informações aqui no Balanço Geral. A nossa produção, gente, teve acesso ao depoimento prestado à polícia de Bruno Ramos Caetano. O empresário é apontado como sendo o mandante das 2 mortes dessas que vimos nas imagens, no centro de Curitiba. Ele, de acordo com as informações, deu a versão dele para o que aconteceu naquela noite. O que será que ele fala? Ele admite alguma coisa? O que ele fala pode mudar os rumos da investigação? Eu quero chamar o William Bittar
com uma investigação profunda nossa também, no Balanço Geral, nesse sentido, para, de uma vez por todas, entender o que acontece por trás dessa história toda. William. Uma cobrança de dívida em pedras preciosas que terminou em dupla execução. Igor Kaluf, de 40 anos, e Henrique Mendes Neto, de 34 anos, foram mortos a tiros em uma loja de conveniência no centro de Curitiba. Mas são os detalhes dessa história que chamam a atenção. Um mercado que pode terminar em dívidas milionárias e mortes. Igor Kaluf era advogado e empresário na capital paranaense. De acordo com a polícia, ele aceitou se passar por cobrador de dívida para ajudar um amigo que teria repassado as pedras para Bruno Ramos Caetano, mas que nunca recebeu o dinheiro. Uma conta de quase R$500 mil. Que eles combinaram e, ao que tudo indica, foi ideia do próprio Igor, que o Igor fingiria ser o cobrador de São Paulo. Primeiro, para que o Ourives não se indispusesse com o seu amigo, que era o empresário. E também porque o Ourives, segundo as declarações dele, ele se sentia muito refém, ele usa até o termo refém, ele se sentia refém do amigo empresário que tinha ficado com as pedras. Então eles combinam essa história. Segundo a polícia, Igor então começou a fazer as cobranças contra Bruno e, para resolver a situação, o empresário sugeriu um encontro. Essas são as mensagens trocadas entre Igor e Bruno. Nelas, Igor parece se exaltar e sugere conhecer bem a família do empresário, quase que como ameaça. Bruno não gosta e sugere um encontro no dia seguinte. E o ponto de encontro marcado entre o empresário e o advogado que fazia a cobrança foi um posto de combustíveis na região nobre de Curitiba. Lá dentro, de acordo com funcionários que não podem gravar a entrevista, não houve nenhum tipo de discussão. E para a polícia, o crime foi premeditado e o advogado foi chamado para uma emboscada. Nas imagens das câmeras de segurança, Bruno chega em um carro branco, acompanhado do Ourives, que estava no banco de trás, e de um dos atiradores, de barba grisalha e sem máscara. Eles entram na loja de conveniência, onde Igor e Henrique já esperavam pelo encontro. Enquanto isso, outros 2 homens entram na loja, ambos de máscara e jaqueta preta. Segundo uma testemunha ouvida pela polícia, eles desceram do carro de Bruno uma quadra antes do posto para observar a movimentação. Como é que eu vou imaginar que alguém que chega, né, num local público, um local onde estará um advogado cobrando uma conta, independente se ela é legítima ou não, o advogado acreditava que ela era legítima, né? E chega com mais 3 homens armados, um dos atiradores com uma pistola .40 de calibre, portanto, de uso restrito às forças armadas e forças de segurança. Então, chega no local e, sem muita conversa, já se dá uma execução. Enquanto o Bruno conversa com o Igor e o Ourives, o homem com barba grisalha inicia uma discussão com o Igor e saca a arma. Nisso, o homem que estava no caixa também saca a arma, mas vai até a porta e chama o outro que entra. Vai até o Igor e o Henrique e começa a atirar junto com outro comparsa. Pelo tempo que eles ficam lá, nem chegou a ser adentrado em qualquer assunto, porque logo no início já há ali palavras intimidatórias de ambas as partes, né? Igor, num temperamento um pouco mais incisivo, percebe os olhares de um dos coautores, né, que tem barba, está sem máscara, com a camiseta de caveira. Ele percebe que está sendo observado e intimidado, e ele questiona: o que você está me olhando? Desde a hora que você chegou, você está me olhando? E nisso, este autor já tira, né, uma arma de fogo da cintura, que aparentemente é um revólver, e já ameaça ele. Bruno foi preso horas depois do crime em uma casa em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a polícia, o local foi escolhido por ele para ser o ponto de encontro entre ele e o Ourives, para combinar a versão que seria dada à polícia. Nós constatamos claramente que não só quem contratou os 3 coautores que estavam armados, inclusive 2 efetuam os disparos, como também levou eles no local. Então nós não temos dúvida que o contratante desses atiradores é o preso que foi flagranteado na madrugada do dia 12/6.
No depoimento, Bruno negou os fatos. Ele deu uma versão diferente para o que teria acontecido. Você pegou o Júnior com mais outros 2 homens. Isso. Então, você mais 3. Isso, mas na verdade quem era para isso comigo era só o Júnior. E você sabia que eles iam armados? Não. Também não sabia que os outros 2 estavam armados? Não. Que você levou junto no seu carro? Entrei e sentei na frente do Igor Kaluf, a pessoa que estava ameaçando. Falei, Igor, eu tô aqui para entender o que houve e como houve. Eu não vim aqui para bater papo, vocês são muito folgados. Essas foram as palavras dele. Na hora que ele falou isso, eu falei, tá, mas qual é o jeito de resolver? Quando eu fui falar isso, qual é o jeito de resolver, ele olhou pro rapaz chamado Júnior e falou bem assim, o que você tá me cuidando desde a hora que você chegou? E começou a xingar o Júnior. Os dois se alteraram, começaram a discutir, xingar, berrar. Eu levantei e falei, calma, calma, calma. O Wilson também levantou e falou, calma, calma. Eles entram nessa loucura de discussão, sacam a arma e começam a atirar. Eu saio, entro no carro e vou embora. O advogado que representa Bruno afirma que até agora apenas uma versão foi investigada e que Bruno não planejou a execução do Igor. O que ocorreu ali dentro, e as imagens mostram que houve um desentendimento de uma pessoa que ele chamou para fazer a segurança dele. O advogado Igor foi fazer uma cobrança ilegal, indevida e inexistente. As coisas saíram do controle. Agora, o que está andando muito mal e que tem que ser revisto é essa roteirização antecipada, sem qualquer elemento de convicção. E quais são esses elementos? Não foi ouvido testemunha, não foi periciado o telefone, não foi dado nenhum crédito à versão apresentada pelo Bruno e, pior que isso, se estipulou que o Wilson, que estava na mesma condição de Bruno, seria uma testemunha. Bruno também falou à polícia que imaginava que Henrique estaria armado. Esse rapaz sai do posto em dado momento, vai no carro, busca alguma coisa, coloca na cintura, vem ao meu lado, senta do meu lado, que ele encosta em mim, o que eu dei a entender que ele estava armado também. Entende? Ele não estava. Não, eu não sei isso, Nenhum deles, nenhuma das vítimas estava armada. Eu só estou comentando. Na delegacia, o empresário disse que ligou para Júnior para marcar o encontro, mas a polícia encontrou mensagens entre os dois no celular. Essas são as mensagens trocadas entre Júnior, que é o homem sem máscara nas imagens, e o empresário. Mas, segundo a polícia, as mensagens foram apagadas do celular do Bruno. E a Polícia Civil já fez a identificação dos 3 atiradores que aparecem nas imagens, onde 2 deles executam o advogado e também quem estava na companhia dele. O mandado de prisão pode ser expedido nos próximos dias, mas a polícia já tem certeza que apenas uma pessoa contratou os 3, e é o empresário que está preso. Logo após a primeira arma ser retirada da cintura, nós temos ali que o flagranteado, né, o empresário, em tese, o devedor, ele sai do local e se dirige até a porta saindo. E quando ele faz esse trajeto, estão os outros 2 armados que quer parecer que ele tenha dado ali o comando da morte. Porque a partir do momento que ele, que trouxe aquelas pessoas, passou por ali, e se ele não tivesse já planejado ou anteriormente, ou dado o comando da morte, por que aqueles que estariam com ele não iriam sair junto dele? O delegado de Bruno contesta e diz que o cliente deve provar a inocência, pois não mandou matar ninguém. Um crime grave, não há sombra de dúvidas, e que merece a sua repreensão. E que por parte da delegacia, neste momento, exige-se que faça a apuração, que identifique os personagens, quem é quem, que identifique o motivo, porque até agora nós temos aí a eleição de um caminho e que essa delegada está correndo atrás para tentar provar, e ela não vai conseguir. Já a delegada afirma que várias linhas de investigação foram traçadas, mas que as imagens e testemunhas já ouvidas mostram o que aconteceu. Filmagem é uma prova técnica, não existe, é fato, né? Então como é que eu vou acreditar que ele é inocente, né? Uma pessoa que leva 3 homens armados para uma reunião de cobrança com um advogado, independente quem são as vítimas. Para mim são vítimas e foram cruelmente assassinadas com completa impossibilidade de defesa e, em especial, elas não estavam armadas.
Nós temos os 3 atiradores que já estão identificados, nós estamos trabalhando também em outros elementos de prova para ter plena certeza, tanto em provas objetivas quanto em provas subjetivas, para jamais, em tempo algum, sequer possibilitar a hipótese de ser feita uma injustiça e ser prendido alguém inocente. Você que está em casa pode ter percebido que, agora, nesse caso, já estamos em um outro momento, que é o momento da discussão de provas técnicas, da defesa. O que para mim pareceu muito claro? De um lado, nós temos o advogado desse que é apontado pela polícia como mandante, o Dalidoni, tem um trabalho reconhecido em todo o Paraná, querendo apontar ali, de acordo com o que eu estou vendo, por exemplo, que foi uma discussão acalorada, que não houve nenhum tipo de planejamento anterior. Ou seja, eles estavam armados, houve a discussão e no calor da discussão houve os tiros. Isso vai fazer toda a diferença para diminuir a pena dos envolvidos. De outro lado, uma versão que o Dalidoni quer evitar a todo custo é que isso foi planejado. No tribunal do júri, se ficar provado que teve planejamento, aí muda tudo. A punição fica muito mais forte. Então, o trabalho do Dalidoni nesse momento é dizer que foi uma discussão acalorada que saiu do controle. Essa é a linha do Dalidoni. E é preciso que a polícia, de outro lado, apresente provas robustas de que houve um planejamento. Por exemplo, testemunhas que falam que eles desceram do carro, analisaram a situação e entraram. Isso pode ser uma das provas de que era planejado. Tudo isso vai se desenhando e a consequência disso é lá no tribunal. Você vê? Agora não é mais a morte, agora são as estratégias, principalmente da defesa e a investigação da polícia, que chegue até o responsável e chegue até o responsável se ele de fato tinha noção. Agora, algo a delegada coloca aqui que é muito certo. Você leva 3 pessoas armadas para um posto de conveniência à tarde, para quê? Só para te fazer segurança para você? Né?